Não vale. Vai gravar não, Hershey's Precious. o Gustavo. Me desculpa. Vocês tem que ter um gosto musical. Bom dia. É porque eles entraram lá e lá não tem câmera, José Roberto. É porque as câmeras não pegam tudo, eles furtaram à noite. Entendeu? Eles furtaram à noite. Eles sabem exatamente onde tem as câmeras. É estudado, mas os caras não entram assim, não. Não pega-se tudo, não. A parte de trás é mais complicado. Bom dia, Stephanie. Bem, hoje a gente vai aprender um pouco sobre modelagem em projeto de banco de dados, certo? Por quê? Porque é necessário a gente ter uma visão antes de fazer o nosso sistema, como é que o banco vai ser, né? E tudo mais. Gente, para roubar não precisa pegar e sair correndo, não, viu? Tem que ter um estudozinho. Somente de fio, porque se for pegue é outros 500. Qual o objetivo da aula de hoje? A gente vê a abstração dos dados, as etapas de modelar um banco, né? Como é que se projeta um banco de dados, como é que a gente vai implementar o projeto que a gente vai fazer. O que é abstração? Abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes, ou seja, são propriedades comuns de um conjunto de objetos, omitindo os detalhes. O professor, não entendi nada do que esse cara disse. Basicamente, a abstração é como eu vou imaginar que o banco deve ser, certo? Se eu quiser criar um banco de uma padaria, por exemplo, eu tenho que imaginar quais são os dados que eu quero gravar, que eu quero salvar, e aí eu vou abstrair. É tipo, eu vou conversar com o cliente para me poder saber. Ah, vocês estão vendo, não? Ô, cara, desculpa aí. Droga, hein? Falha técnica, tem que cortar isso aí. Me desculpa. Obrigado aí, Jairo. Como o Jairo falou aí, vai ler para mim, Jairo. Tá? Quando abrir aí, tu lê. E aí, mano, eu preciso. Gustavo Lima, lê aí para mim, por favor. Aonde, professor? Tá, Beleza. abstração. Isso. Abstração dos dados. Abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes, ou seja, são propriedades comuns de um conjunto de objetos, omitindo os detalhes. Pronto. O que ele está dizendo aqui? Quando ele diz É concentrar tipo, nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, é aquilo que eu estava dizendo. Né? Se eu quero criar um banco de dados da padaria, eu preciso saber quais são os dados que eu vou guardar, né? Ignorando características menos importantes, como que ele se refere. É tipo um rascunho mental isso, Gabriel, é tipo um rascunho mental. Caracteres menos importantes. Qual é o tipo de dado que eu vou salvar? Se vai ser inteiro, se vai ser caractere, a gente não se importa com isso nesse momento, né? Com propriedades comuns de um conjunto de objetos, omitindo os detalhes. Eu não preciso me detalhar como é que o negócio vai funcionar, entendeu? Eu só preciso rascunhar os dados, né? Como o Gabriel bem disse, é apenas um rascunho. Então, a abstração dos dados é isso. A primeira forma que a gente imagina é quando, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pessoa, não, a Kailane não, que ela é muito certinha. Vou pegar aqui o Gabriel. É quando o Gabriel, Gabriel não, que ele foi legal aqui, vou pegar o Harrison. O Harrison, quando ele vai ali chegar na menina, primeiro ele imagina toda uma cena ali por cima, né? Sem ser o diálogo. Então, é a mesma coisa aqui. Ele não faz de fato, ele apenas imagina, né? Aí, ó. Leia para mim, Gustavo, vai. Tu é o oficial hoje. o sistema de banco de dados tem seu lado abstrato para o usuário, ou seja, para o usuário que vai usar o banco de dados, não importa qual unidade de armazenamento, não importa seu tamanho ou banco de dados onde vai ser inserido seus dados. O importante é que na hora que for preciso procurar ou realizar uma consulta, todos os dados estejam disponíveis. Pronto. Quando a Stephanie ela tá lá no Instagram, né? Ela não se importa exatamente qual o tamanho do banco de dados da empresa. Ela se importa qual o tamanho do banco de dados da empresa, em que tipo de dados, como está sendo inserido, qual é o nome da tabela? Não.
Nada disso importa. Quando ela coloca a fotinha dela lá, né? Ela só quer que a foto seja salva no Instagram para ser acessado depois. Quando o Jara ele pesquisa no Facebook o perfil das pessoas, ele não quer saber como é feita essa pesquisa, ele simplesmente só quer o resultado, beleza? Então, geralmente, quando a gente está abstraindo, nada importa de como vai ser feito, e sim como vai ser mostrado para o usuário. É como se fosse a visão do usuário na construção do banco, né? Quando é que o usuário vai tirar essas informações? Aí aqui a gente vê os níveis de abstração, né? Existe o nível de usuário, pode ser a visão um, 2, 3, visão N. Por quê? Porque o usuário, pessoal, não é simplesmente o usuário final. Eu tenho diversos tipos de usuário. Eu tenho aquele usuário, por exemplo, que faz um gerente. Eu tenho um usuário que é um funcionário da empresa. Eu tenho um usuário que é um cliente. Então, cada usuário ele tem um nível de abstração diferente, ele tem uma visão diferente. Vocês concordam comigo que a tela que o Gustavo vê da Riachuelo, quando ele acessa lá o site da Riachuelo para comprar as roupas, é totalmente diferente do que quando um vendedor acessa o site da Riachuelo, ele tem umas informações que o Gustavo não tem, né? Então, cada nível de usuário tem uma visão diferente. O que é o nível conceitual? O nível conceitual, eu já me preocupo, desculpa, o nível conceitual é nada mais é do que a visão de vários usuários numa visão só. Fora o nível conceitual, entre o conceitual e o físico, eu tenho o nível lógico, que a gente vai verificar também. Que aí já entra quais são os tipos de dados e tal, mas é muito parecido com o conceitual, é entre o conceitual e o físico. Notem aqui que eu não estou preocupado ainda, certo? Qual é o meu SGBD, né? Qual é o sistema? Se eu vou fazer MySQL, em Oracle, Firebird, não importa qual é o banco. Eu não preciso saber qual é o banco para me modelar o meu banco, certo? Porque a modelagem ela trabalha com qualquer tipo de banco, né? Nível de visão do usuário são as partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada usuário ou grupo de usuários. Aquilo que eu estou dizendo. Aqui pode ser meu cliente, na visão um, na visão 2 pode ser os funcionários, na visão 3 pode ser o administrador, né? E por aí vai. Por quê? Porque cada usuário tem sua visão do banco de dados, né? De qual é os dados que ele necessita, o que é que ele precisa ter acesso. Eu tenho uma pergunta. Quando a Laila ela acessa o site da Magazine Luiza, certo? Ela consegue tirar os relatórios de qual foi o produto mais vendido? Não, Não, ela não consegue. Por quê? Porque isso é do usuário, apenas do administrador, apenas de um gerente, beleza? Então, por mais que ela tenha acesso ao banco de dados, né? Por quê? Porque ela tem acesso, porque todos os produtos são cadastrados num banco de dados, mas ela não tem esse nível de acesso. É claro que ela tem relatórios menores, relatórios específicos. A Laila, ela consegue saber qual foi as últimas compras que ela viu, ou que ela comprou, quais os últimos pedidos. Ela consegue ver também em alguns sites, vocês têm lá, numa barrazinha aqui embaixo, qual foram os últimos produtos que vocês viram, entendeu? Ali são relatórios, mas são relatórios individual. O Gabriel, por exemplo, ele não consegue acessar quais foram o que a Laísa viu. Ele não tem essa informação, entendeu? Ele tem informação apenas do usuário Gabriel, se tiver logado. Se não tiver logado, nem isso ele consegue ver. Então, a visão do usuário, ela pode ser tanto por acesso, né, de acordo com a necessidade individual de cada um, ou grupo de usuários. Ele fala grupo por quê? Porque eu tenho vários clientes, não tem por que eu tenho uma visão específica do cliente para o Gabriel e outra visão específica para o Roberto, entendeu? Cada cliente, na verdade, o perfil cliente é de todos. Eu não tenho essa separação, ó, porque é um grupo de usuários. Porque se eu fizer, assim, ó, isso acontece muito, tá, pessoal? Somente em empresas médias e pequenas, é por isso que dá problema. Eu ter um nível de acesso, pessoas com o mesmo nível de acesso, ter restrições diferentes. Eu tenho ali o Roberto, né, que ele é gerente lá da empresa, e eu tenho o Gabriel, que também é gerente da empresa. Aí o Gabriel chega e diz assim, ó, olha, no meu perfil de gerente, eu quero ter acesso ao Facebook, né? E já o Roberto não. Aí eu tenho dois perfis gerentes e tenho necessidades individuais. O Gabriel ele consegue acessar o Facebook, já o Roberto não. É como se o Gabriel ele conseguisse
acessar no banco de dados todas as compras, independente do período, e o Roberto não. Beleza? Então, essas são necessidades individual, independente do grupo. Né? Na nossa empresa aqui, ele é. Porque vocês mudam de cargo, entendeu? Muito rápido. Nível conceitual. Define quais os dados que estão armazenados e qual o relacionamento entre eles. Lembra lá de relacionamento, foi a última coisa que a gente viu no passado, né? Então, ele define quais são os dados que estão armazenados e qual é o relacionamento entre eles. Porque a primeira coisa que a gente cria solto, a gente cria as entidades do que a gente quer salvar, né? A gente vai criar, tipo, numa padaria, eu vou ter uma tabela que vai guardar os meus clientes, eu tenho uma tabela que vai guardar o meu produto, eu tenho uma tabela que vai guardar os meus fornecedores. Depois que eu crio elas isoladamente, é que eu vou fazer o relacionamento entre elas, vou fazer a ligação. A relação é cliente-fornecedor ou é fornecedor-produto, entendeu? Então, primeiro, quando eu crio só a abstração, né? Eu não crio esses relacionamentos. Depois que eu vou fazer esse relacionamento. E no nível físico? O nível físico é o mais baixo da abstração, que define finalmente que maneira os dados são armazenados. É aqui que eu vou definir qual é o meu SGBD, né? Como é que eu vou criar, como é as estruturas, quais são o tipo de dado, tudo. É aqui que a gente bota a mão na massa. Mas para a gente botar a mão na massa, a gente tem que fazer o primeiro conceito. A gente primeiro tem que usar a nossa Desculpa pelo imaginação. atraso, viu? Então, de boa. Ah. A Letícia, mano. Bom dia, Letícia. É que eu tô vendo nomes. Ei, professor. Tipo, Esse nível de visão de usuário, nível físico, é tipo, por exemplo, é o passo a passo, né? Isso, é o passo a passo. Porque o que acontece? A gente poderia, por exemplo. Bom dia, Letícia. A gente poderia, por exemplo, já vir para cá e começar a fazer o banco de dados, certo? Create database, o nome do banco e tal, não sei o quê. Já começar dando instruções. Só que acontece, antes da gente saber, começar a dar as instruções, a gente precisa, certo? A gente precisa saber como é que a gente vai modelar, criar o banco. Isso é tão importante quanto saber qual é o comando que a gente tem que digitar para criar um banco de dados. Porque o que acontece? Não necessariamente, dependendo do que vocês forem fazer na vida, né? Possa ser que a Kailane, ela nunca seja nível que ela vai criar o usuário. Ela pode se tornar uma gerente de projetos, então ela vai precisar só do nível de abstração. Ela só vai precisar criar o banco para outra pessoa, tipo assim, ela vai precisar imaginar o banco, quais são os dados que vai ser armazenado, o tipo e tal, do que de fato digitar as instruções para que aquele banco seja criado. Entendeu? Dependendo da sua hierarquia, nem sempre quem projeta o banco, porque isso aqui é a forma que a gente vai projetar o banco de dados, é a pessoa que executa o projeto. Quando vocês estiverem trabalhando em equipe, possa ser que a Letícia, ela que vai projetar todo o banco, né? Quais são os relacionamentos, quais são as tabelas, qual é tudo, e quem vai, de fato, criar o banco, né, vai ser a Lara, entendeu? Então é por isso que a gente tem que saber como é que a gente projeta as coisas. É mais ou menos como uma orientação a objetos. Não adianta eu chegar lá e botar class, se eu não sei o que nenhuma classe. Não adianta eu botar lá new, né, e o nome da classe, sendo que eu não sei nem o que é um objeto. Então a gente tem que saber primeiro projetar o banco para poder fazer. Então eu tenho que saber qual é o nível do usuário, o que é que o usuário vai ver. Primeiro eu tenho que ver o que é que o usuário quer. Quando vocês estiverem no emprego, existe um negócio chamado análise de requisitos. É um dos melhores empregos da vida. O que é? Nosso amigo Mikael, ele vai para a empresa, vamos supor que ele vai para a empresa da Laísa. Ele chega lá na Laísa, a Laísa vai dizer exatamente como é que ela quer o sistema, ele vai anotar tudo, né? Ele vai pegar todas as informações do cliente e vai passar para o programador. Porque entenda, o programador ele não entende o que o cliente fala, certo? A Laísa vai dizer lá, eu preciso guardar, eu preciso esteja lá todas as minhas vendas, né, do meu brinco, do meu sapato, porque eu tenho uma loja de roupa, do meu sapato, do tá, não sei o quê. Então, ele tem que entender, tipo assim, ó, eu quero que salve os produtos, entendeu? Aí ela vai dizer assim, mas não pode ficar tudo misturado não, viu? Pronto, eu quero esse tudo misturado.
Esse tudo misturado é que ela quer que cada produto tenha um tipo. Então, eu preciso criar uma tabela com os tipos de produto, entendeu? É uma tradução entre do que o usuário fala para que o programador entenda. E aí, o responsável para fazer esse desenho, ele vai ter que mostrar para a Laísa, tipo assim, Laísa, isso aqui que você quer, ele vai mostrar a nível de usuário. E aí a Laísa vai dizer, é isso mesmo. E aí ele vai criar outro modelo para que o programador possa entender e possa criar. Por quê? Porque o programador, ele não fala com o usuário, ele não fala com o cliente, geralmente. Por quê? Porque a hora do programador é bem cara. Então, eu não vou perder meu tempo pagando alguém para conversar, às vezes ele nem entende o que o cliente quer, certo? Tem até um desenhinho que é legal. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Tá aqui, tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Abre. Acho que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Só me achar aqui. Hum, aqui, ó. Vocês estão vendo aí a árvore? Quando aparecer aí, Gustavo, tu diz. Vocês estão vendo? Sim, né? Ó, primeiro aqui é como o cliente explicou. Estão vendo, ó? Também tá aqui, ó. Como o cliente explicou. Depois, como o lead de projeto entendeu, ou seja, aquela pessoa, né? Como é que ele viu? Como o analista projetou. Notem que o cliente falou de uma forma, o líder de projeto entendeu totalmente diferente. O analista projetou outra coisa. O programador que pegou do analista já fez uma terceira, uma quarta, né? O consultor de negócios descreveu isso aqui, ele dando retorno para o cliente. E aí, como é que tá ficando? Ele, não, tu é doido praticamente ali, ó. Perfeito. Aí depois, como o projeto foi documentado, geralmente, pessoal, a pessoa esquece de fazer a documentação do projeto, então nunca tem nada, né? Que funcionalidades foram instaladas, né? Como o cliente foi cobrado, olha aí como o cliente foi cobrado. Como foi mantido, geralmente alguns programas não têm manutenção mesmo, e o que realmente o cliente queria. Nota que o cliente queria e como ele descreveu é totalmente diferente. Isso geralmente, quando vocês estiverem trabalhando, é o que acontece, tá? É, realmente, muitas vezes acontece isso aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Essa aqui, essa aqui. Então, quem for ter um emprego chamado analista de requisitos, pessoal, quem for trabalhar com isso, com análise de requisitos, é muito importante a combinação com o cliente, quando vocês forem trabalhando, né? Atualmente, alguns já possam estar, que é criando algum site, criando alguma página na internet, perfil e por aí vai. Sempre é bom vocês mostrarem o que estão fazendo para o cliente, para que não fique tão diferente daquilo que vocês, que o cliente quer para o que vocês estão fazendo. Porque é a coisa mais frustrante. Quem aqui já teve obra em casa? É quando a mãe diz assim, meu filho, para o pedreiro, eu quero um balcão desse jeito, né? O balcão da cozinha, geralmente que a gente faz aquela cozinha americana. E aí, quando está sendo construído, quando termina, é totalmente diferente. Amanhã não era assim bem que eu queria, não, e tal. Acontece muito. Aqui em casa, por exemplo. Bem, nível físico é o nível mais baixo, que define a efetivação de que maneira os dados são armazenados, né? Já passei aqui. Aqui, Gustavo, vai para mim, por favor. O modelo de banco de dados é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas no banco de dados. É a descrição formal da estrutura de banco de dados
e é também para construir um modelo de dados. Usa-se uma linguagem de modelagem e de uma modelagem de dados. Pronto, né? É uma descrição dos tipos, eu vou estar fazendo tudo. Então, o que acontece? Lembra quando vocês viram aquele desenhozinho que a documentação estava em branco? Quando eu estou fazendo a modelagem de dados, a modelagem é a documentação, entendeu? É a minha documentação. Então, eu posso estar isso, eu posso documentar já todo o meu banco, é o que a gente vai trabalhar aqui na escola, né? A gente vai fazer toda a documentação do banco para que a gente possa ter essa documentação. Vai, continua. Linguagens de modelagem de dados podem ser classificadas de acordo com a forma de apresentar modelos, em linguagens textuais ou linguagens gráficas. E também no projeto de banco de dados, normalmente são considerados dois níveis de abstração de modelo de dados: o do modelo conceitual e o do modelo lógico. Pronto, quando ele fala que linguagens textuais ou linguagens gráficas, pessoal, eu posso tanto usar um diagrama, né, que a gente vai aprender, ou apenas descrever o meu banco de dados, como se fosse uma redação, né? Então, eu posso estar tanto fazendo uma linguagem textual como uma linguagem gráfica. O modelo conceitual e o lógico é o que a gente vai trabalhar. A gente tem alguns softwares que a gente vai estar utilizando, pode ser o BR Modelo, né, que a gente usa geralmente para o modelo conceitual, o DB Design. Oh, meu Deus, eu tirei alguma coisa aqui. DB Design. E a gente vai usar para o modelo lógico, né? E o modelo físico a gente vai criar no próximo SGBD. Lembrando, eu vou disponibilizar esses softwares na sala de aula. Quem está com celular tem um também, que é o DB Project. Eu vou mandar o link lá também, que a gente vai estar utilizando para a gente poder fazer as nossas modelagens de dados. Viu? Vai, continua. Um modelo conceitual é uma descrição dos bancos de dados de forma independente de implementação em um SGBD. E o modelo conceitual registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como estes dados estão armazenados a nível de SGBD. Isso. Entenda, como modelo conceitual, a gente não limita a qual banco de dados, né? A qual SGBD a gente vai estar utilizando. Eu não digo sendo MySQL, Firebird, Oracle, por aí vai. Eu não posso dizer como esses dados estarão armazenados, né? Eu só crio um conceito para que ele possa ser implementado. Porque é muito bom a gente saber modelar, porque se a gente souber modelar os dados, a gente pode implementar em qualquer SGBD. O Gabriel ele pode fazer no Oracle, enquanto o Kaique ele vai estar usando o MySQL, enquanto a Lara vai estar usando o SQL Server, a Júlia vai estar usando o Firebird, enfim, independente do SGBD que eu escolher, eu consigo implementar aquele banco de dados, né? Então eu não preciso saber, eu não sei em que nível ele vai ser armazenado, de que forma ele vai ser armazenado no banco. Só sei como é que o banco vai ser criado. Aí, a técnica mais difundida da modelagem conceitual é a abordagem entidade-relacionamento, que é o R. Nessa técnica, um modelo conceitual é usualmente representado através de um diagrama chamado diagrama entidade-relacionamento, que é o DER. Também a gente vai chamar de MER, que é modelo de entidade-relacionamento. É um diagramazinho que a gente vai aprender a fazer, né? Ele, não vou dizer que ele é fácil nem difícil, ele é razoável, beleza? Vocês vão ver aí, para quem gosta de desenho, é só uns quadrados e mais seta, basicamente isso. Isso aqui é um exemplo de modelo conceitual, certo? Tá dando para enxergar? Tá meio clarinho, né? O que é? Eu tenho aqui o meu produto ele possui um código, ele possui uma descrição e um preço. Ele se relaciona, tá vendo que esse losango aqui significa que ele tem um relacionamento com o tipo de produto, onde o tipo de produto ele tem um código, tem uma descrição. Pronto, isso aqui é um modelo conceitual. A gente vai aprender a fazer esse desenho, certo? Quem não tem muita habilidade com desenho, saiba que é só uns quadrados, uns losangos e uma bolinha. Então, eu acho que vocês conseguem. Quem não, treina com aquela árvorezinha lá, ó, tal, e faz. Tá? Cadê a Mirella? Mirella? Domingos? Cadê? Fala aí, lê aí pra mim, lê. Quero ver tua voz, vai.
Está com sono. Ai, professor, tem calma, tô pegando o fone. De boa. Não pressa não. A gente tem amanhã toda. Um modelo lógico é uma descrição de um banco de dados do nível de abstração visto pelo usuário do SGBD. Assim, o modelo lógico é dependente do tipo particular de SGBD que está sendo usado. Os dados, então, organizados na forma de tabela, marcam. Pronto. O que ele está dizendo aqui? Que depois do conceitual, o lógico, eu já começo a pensar como esses dados serão armazenados no SGBD. Né? Eu verifico que tipo eles são, como é que se comportam, eu já coloco eles dentro da tabela, não fica um negócio solto, já é um negócio mais específico. A partir do modelo lógico, eu já consigo criar meu modelo físico, tá? Então, eu já consigo fazer meu banco só olhando o modelo lógico. Eu não preciso nem olhar o modelo conceitual. Mas para que eu possa criar um. Desculpa. Para que eu possa criar um modelo lógico, antes eu tenho que criar um modelo conceitual. Porque o que acontece? Se eu não fizer o modelo conceitual bem, eu vou chegar aqui e não vou fazer o lógico bem, e aí quando eu for criar o meu modelo físico, qualquer coisinha lá na frente eu tenho que alterar. Aí vai ficar 3 modelos diferentes, mas os 3 modelos têm que ser iguais. A gente vai ver isso na prática mesmo. O modelo lógico para o banco de dados acima deve definir quais tabelas que o banco contém e para cada tabela quais os nomes das colunas, né? Quem aqui nunca utilizou o Excel, que tem um quadradinho, a gente viu até na última aula, né? Então eu tenho que definir o nome da minha tabela e tenho que definir quais os nomes dos meus campos. Tá? Eu preciso fazer isso para que eu possa estar criando. Enquanto eu estou fazendo um modelo conceitual, não preciso definir nada. Exemplo de tabelas de banco de dados. Olha aqui, ó, eu tenho a tabela tipo de produto, isso é o nome da minha tabela. Eu tenho o nome das minhas colunas, né? Código tipo de produto e descrição. Do mesmo jeito, eu tenho minha tabela produto e eu tenho os campos. Eu tenho um campo código do produto, descrição do produto, preço do produto e o código tipo de produto. Vocês notaram que esse campo é a mesma coisa desse? Por quê? Porque esses campos aqui, eles têm um relacionamento, tem um relacionamento em tipo de produto e produto, então eu preciso guardar essa informação. Eu vou perguntar aqui, valendo 2 Big Big. Impressora jato de tinta, que tipo de produto ela é? Tipo, ó, eu tenho quantos? Dois, beleza. O 2 é o quê? É computador ou impressora? Se vocês notarem, eu tenho 2 tipos de produto, que é computador e impressora, certo? Se eu criar um terceiro aqui, eu posso dizer que o meu terceiro tipo é máquina fotográfica. Aqui na minha tabela produto, eu não tenho dizendo que o tipo é computador e impressora escrito. Não tenho como descrição. Eu só tenho como um código. 1122. Então eu posso dizer o quê? Que o meu PC desktop, ele é do tipo 1. E qual é o tipo 1? O tipo 1 é o computador, certo? Posso dizer que a minha impressora já de tinta é do tipo 2. Então, o tipo 2 qual é? Impressora. Deu para entender? A gente vai ver isso mais a fundo, mas só para que vocês tenham uma noçãozinha já. Eu Que eu acho que vou. eu não entendi. Fala. Acho que eu não entendi, não. A gente vai ter sempre. A gente tem aqui atrás, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, entendi. Volta, volta, volta. O professor tá Volta só aí. relacionando, né? Isso, eu tenho a tabela produto, tenho a tabela tipo de produtos, certo? Eu tenho uma relação entre eles, ó. Tá vendo? E qual é Uhum. essa relação? Essa relação eu vou representar quando eu estiver fazendo o modelo lógico pelo um campo. Qual é esse campo? Código tipo de produto. Que ele é um código aqui e um código aqui também. E é esse código que vai identificar essas informações. A gente vai ver muito isso, que a gente não vai guardar todas as informações numa tabela só. Cada tabela vai guardar um tipo de informação e eu consigo extrair a informação através dos relacionamentos. Se eu perguntasse aqui, me dê todos os produtos que são impressora, vocês conseguiriam pegar para mim? Tá aí na tabela, né?
Sim, eu consigo por causa que eu tenho um relacionamento. Então, eu consigo pegar todos os preços de impressoras. Agora, vamos supor que eu não tivesse, porque eu tô tocando a mão aqui na tela e aí não ajuda não. Mas se eu não tivesse esse campo código tipo do produto, certo? Eu poderia saber quais são os tipos que são impressora? Não, Não, eu precisaria de informação de alguma maneira, né? Eu não consigo saber se não tiver esse campo. Da mesma forma, eu não consigo listar quais são se não tiver achando as informações. Deixa eu ver isso mais na frente. Vai, Mirella, lê aí para mim. no modelo físico, fazemos a modelagem física do modelo de banco de dados. Neste caso, leve-se em conta as limitações impostas pelo SGBD escolhido e deve ser criado sempre com base nos exemplos de modelagem de dados produzidos no modelo lógico. Isso aqui é de suma importância porque acontece muito. Vamos dizer que a Stephanie, o grupo é Stephanie, Pedro, quem é que sentava mais lá? Stephanie, Pedro e o Jairo, né? A Stephanie, ela fez um modelo conceitual, né? Fez lá bem bonitinho. Aí quem fez o modelo lógico foi o Pedro, também baseado no conceitual. Quando foi para o modelo físico, o Jairo criou coisas que não existiam lá, certo? O que que acontece? É como se aqui, ó, vou até voltar. Como se aqui tivesse um campozinho a mais que não existia no modelo lógico. Deu para entender? E se tiver um campo a mais, uma instrução a mais, é um relacionamento que não existia, é um banco de dados diferente. Então, como é que eu vou pegar? Como é que a Mirella, não a Domingos, mas a Santos, ela vai conseguir verificar alguma informação no banco, né? Trabalhar naquele banco como uma consultora, se tem informações que não estão documentadas, que tem informações divergentes, que é diferente. Porque aqui, ó, o nome é código tipo de produto. Aí o Jari, ele botou COD TP. Mas, professor, é só um nome, beleza, mas é só um nome. Eu não posso chegar lá na sala de aula e dizer assim, cadê a Letícia? Chamando ela de Joaquina, né? Então, nomes também são importantes. Todos os dados têm que estar iguais, né? A quantidade de campo, a quantidade de nome, o tipo, tudo isso tem que estar igual, né? Vamos lá, qual é a primeira etapa, Gustavo? Lê aí para mim. É, a primeira etapa, a modelagem conceitual, procura capturar formalmente os requisitos de informação de um banco de dados. É construído um modelo conceitual na forma de um diagrama entidade-relacionamento. Este modelo captura as necessidades da organização em termos de armazenamento de dados de forma independente de implementação. Beleza, a gente já viu isso aqui, então só reforçando que a modelagem conceitual é aquilo que a gente não trabalha diretamente com SGBD e tem que guardar todas as informações. A segunda etapa já é o projeto lógico, o objetivo é definir, a nível de SGBD, as estruturas de dados que implementaram os requisitos identificados na modelagem conceitual. Aqui eu já utilizo qual é o SGBD e já começa a implementar o banco, né? Começa dando características para ele de como ele vai funcionar. A terceira é o projeto físico, que a gente já define tudo, né? Incluindo as características, quais são os recursos, tipo de armazenamento, como esses dados serão manipulados. Isso é muito importante, porque aqui já entra a regra de negócios, né? A gente vai ver o que é isso, né? E aqui é um modelo entidade de relacionamento, chamado MER também, né? Primeira coisa que sempre vai existir, levantamento de requisitos, é aquilo que eu disse. A Letícia vai lá, vai conversar com o pessoal, vai saber o que é necessário, como é que ele quer, para que possa o programador, como é que vai ser feito. Nossa aula de hoje é sobre projeto conceitual. Depois, nós temos o projeto lógico, ó, independente da SGBD e a SGBD específica. A gente já começa a mapear isso. E depois a gente faz o projeto físico. O que é uma entidade? Certo? Entidade, pessoal, é uma representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito do sistema, né? Por exemplo, aqui temos, a gente tem um exemplo, um sistema de contas, algumas entidades pode ser clientes, pode ser as contas correntes, o cheque, a agência. Naquilo lá, produto é uma entidade, tipo de produto é outra entidade. Então, entidade, basicamente, é o que vai ser uma tabela. É algo que a gente vai guardar as informações, né? A entidade, para representar, ela pode ser um objeto concreto, uma pessoa, um automóvel, ou pode ser um objeto abstrato,
uma empresa, uma conta bancária, uma disciplina. Eu consigo tocar na conta bancária? Não consigo, então é um objeto abstrato, né? Consigo tocar numa disciplina? Não, também é um objeto abstrato. Uma empresa é um objeto abstrato. Mas, professor, tem um prédio? Não, ali é o prédio, ali não é a empresa, tá? É onde a empresa fica localizada, mas a empresa ela pode sair dali e ir para outro lugar. A Ipioca, vocês estão ali. Ali é a empresa Ipioca? Não, ali é o prédio da Ipioca, mas não é a empresa, tá? É diferente esse conceito. Representação gráfica de entidade. Quando a gente falar de entidade ou tabela, vocês vão sempre usar um retângulozinho, né? É um conjunto de objetos no qual se deseja guardar informações. Então, toda vez que eu quiser representar uma tabela, eu vou criar um quadrado ou um retângulo. E dentro dele eu vou colocar o nome. Se o nome da minha tabela, da minha entidade é pessoa, eu boto lá pessoa. Se for departamento, departamento. Se for telefone, telefone, por aí vai. Tranquilo quanto a essa representação gráfica, vocês vão ter um exercício disso, tá? Para quem não, quando vocês forem fazer o exercício, é só usar, quem for fazer no Google Documentos, lá em cima tem objetos, aí tem lá um retângulozinho, e quem for fazer no caderno é só desenhar um retângulo. Só precisa botar a régua? Não, pode fazer com a mão que dá para entender. O que é atributo? Propriedades que caracterizam uma entidade. Exemplo, atributos de uma pessoa. Toda pessoa tem um quê? Tem um nome, tem um endereço, tem um RG, um CPF, uma data de nascimento. E atributos de departamento. Tem um código, tem um nome, tem uma atividade, né? Isso aqui são exemplos de atributos. Isso aqui lembra o quê na orientação a objeto? Não sei se vocês lembram. Aquele negócio lá que a gente até fez, que é até variável. Pronto, aquele negócio lá que a gente até fez, que é até variável, exatamente isso. Os atributos aqui é o mesmo atributos da classe, se a gente notar, certo? É as mesmas propriedades de lá. Lá não tinha, se eu pegasse a caneta, não tinha cor, eu não tinha carga e por aí vai, não são atributos da caneta, a mesma coisa aqui. Eu também tenho os atributos que eu vou armazenar, né? Cada atributo de uma entidade deve estar associado a um valor, ou seja, para que eu crie um atributo, eu preciso guardar algo nele. Beleza? Eu não posso criar simplesmente um atributo que eu não vou salvar nada nele. E nem sempre, dependendo do que a gente vai fazer, é necessário guardar uma informação. Ok? A gente vai verificar isso. Ó, atributos, né? Como é que eu posso, como é que é exemplificado? Nada mais é do que um balãozinho com uma seta ligando. Então, aqui eu tenho a minha entidade empregado e aqui eu tenho os atributos dessa minha entidade. O meu empregado, ele tem uma matrícula na empresa, ele tem um nome, ele possui um sexo, ele possui um endereço e ele possui um salário, certo? Então, para me fazer a representação, eu faço só isso aqui. Eu tenho uma pergunta. Se eu levar esse desenho aqui para a mãe ou pai de vocês, ele consegue entender? Pronto, ele consegue entender porque isso aqui é nível de usuário, beleza? Isso aqui é para o usuário entender. Então, o nosso amigo Gabriel, quando ele for falar com o cliente, ele vai desenhar isso aqui para que o usuário, né, que o cliente dele, ele consiga entender como é que ele quer armazenar aqueles dados, que o usuário consiga ver, né, verificar isso. Note que não é um desenho muito complexo, tá? Quando eu digo de complexo, é porque é só fazer quadrado e bola. Então, todo mundo consegue fazer, até eu consigo fazer, gente. E é porque meu desenho é horrível, a Emily sabe. Então, a gente tem tipos de atributos, né? A gente tem um atributo simples, o que é isso? Ocorre quando uma característica de entidade é apresentada por um único atributo. Por exemplo, nome, né? Sexo, matrícula, é só um único dado. Então, representação simples. O que é um atributo composto? O seu conteúdo é formado por vários itens menores, por isso chamamos de atributo composto. Exemplo, endereço. No endereço, a gente tem o quê? Quando a gente fala de endereço, a gente tem o nome da rua, o número, o bairro, o CEP, às vezes a cidade, às vezes o estado, não é assim quando a gente fala de endereço? Quem vai preencher aqueles formuláriozinhos na internet, aí quando é endereço, não se pede um monte de coisa, é necessário colocar para o cliente todas as informações. Aqui, se vocês notarem, ó, no meu primeiro nível, só tem um endereço.
Eu não preciso especificar que esse endereço é um atributo composto formado de outros atributos, entendeu? Já pensou se eu colocasse aqui, em vez de endereço, colocasse rua, CEP e tal, como ficaria bagunçado e poluído? Né? Então, por isso que eu coloco que existe um atributo chamado endereço e que esse atributo possui vários outros atributos, beleza? Por isso que ele é chamado de atributo composto. Tranquilo? Até aqui no momento? Sim. Atributo multivalorado. Os atributos multivalorados são tratados pelos seus detalhes. Seu conteúdo é formado por mais de um valor. Geralmente, quando a gente fala de telefone, a gente trabalha com mais de um valor. Né? A gente tem um telefone fixo, o celular, tem pessoas como a Mirella que tem uns 4 números, né? A Lara aí que vive mudando de número. Então, a gente não pode dizer que a gente vai guardar um único valor, é diferente do nome. Quando eu digo assim, Carlos Gabriel, qual é o teu nome? Ele diz, Carlos Gabriel da Silva. Ele não tem outro nome. Né? Eu não pergunto qual é o apelido dele. Vulgo Biel. Não. Eu só pergunto o nome, então o nome é só um. Agora, se eu perguntar qual o telefone, aí ele, ó, o meu TIM é esse. Já o meu Oi é aquele outro. Se tu ligar lá para a empresa, é esse número fixo aqui. Mas também tem o outro aqui com o meu ramal. Entendeu? Então, como é um atributo que possui diversos valores, a gente chama ele de atributo multivalorado. Ok? E ele, a representação dele é duas bolinhas. Eu tenho uma bola, uma elipse, né? Que não é bola, é elipse, desculpa. Uma elipse, dentro dela tem outra elipse. Atributo-chave é a individualização de cada um dos objetos representado por entidades. Ou seja, o atributo-chave, pessoal, é que vai dizer que aquele atributo é único, que aquele meu registro vai ser único, não vai existir outro registro igual. Então, aqui eu representei pela matrícula. Qual é a representação? Quando o meu atributo for um atributo-chave, eu vou estar sublinhando ele. Vai estar com uma linhazinha ali embaixo. Então, eu sei que aquele atributo é uma chave, né? Geralmente é uma chave primária. A gente vai ver isso lá, que é chamado de primary key. Eu represento pelo um tracinho, tá? Porque todos esses tipos de... Cada atributo tem uma representação diferente. É porque, entenda, se eu tiver aqui, ó, vou dar um exemplo. Aqui tem um traço. Aqui é porque não tem um telefone. O telefone tem duas elipses, imaginem aqui no canto, e aqui tem outra setinha com vários. Para a mãe da Emily, não mudou nada. Tem uma linhazinha aqui embaixo na matrícula, por exemplo. Agora, para o Jário, que é ele que vai programar, quando o Gabriel fez o desenho, ele vai entender que aquele que tem um traço vai ser a chave da minha tabela. Ele vai entender que aqui, que tem outros negocinhos ali, é um atributo multivalorado. Ou, desculpa, é um atributo composto. Ele vai entender que o telefone é um atributo multivalorado. E aí, quando ele for criar o banco de dados, ele já sabe que tem que fazer algumas modificações. Deu para entender? Essas representações servem exatamente para ajudar os programadores. Pode, pode. Aí tu assiste depois, viu? Vou botar lá. Cuidado para não explodir. Só não bota na água para esfriar. Tranquilo. A gente vai trabalhar com esses atributos, né? Atributo-chave, atributo composto, e vamos estar criando a nossa tabelazinha. Vocês vão fazer uma atividade, vou estar colocando hoje à tarde, exatamente para que vocês possam criar, vocês vão pegar uns exemplos para que vocês possam criar algumas entidades e alguns atributos dele, tá certo? Dúvidas? Alô? Câmbio? Não, professor. Não? Tranquilo quanto isso. Sim. Ó, na sala de aula, eu vou estar avisando. É porque a gente tem até quinta. Tu quer que eu crie um? Deixa eu botar aqui, peraí. Vou pegar aqui. Hum.
Hum. Pronto, isso aqui é o pente. Eu vou criar aqui uma tabela, diz aí uma coisa que tu quer armazenar pessoas, né, que é o mais tranquilo. Eu vou botar aqui toda a entidade representada por um retângulo. Então eu venho aqui, ó, coloco. Isso não, vou botar aqui carro, que o menino gosta. Coloquei aqui carro. Agora eu vou estar colocando o quê? Os atributos do carro. Então eu vou estar colocando aqui. Um carro tem o quê? Até diminuir aqui a. Pneu. Um carro tem um pneu. Então eu vou botar aqui, ó. Vou criar aqui, só botar alguns para depois a gente botar. São as características, certo? Essas são as características do carro. Deixa eu botar mais para cá. Ó, bora lá. Vamos ver aqui, ó. Calma, calma, deixa eu pegar aqui. Pneu. Beleza. A informação de quantos pneus eu tenho no carro é necessário? Por agora, não. Não, eu preciso guardar essa informação de carro, de pneu? Não, não precisa, certo? Por quê? Porque todo carro tem 4 pneus. Máximo um stepzinho atrás. Portas. A informação de portas é necessária? Entendeu? Formação de portas por quê? Porque eu tenho carros com 2 portas, 4 portas, então eu vou botar aqui as minhas portas. É só um pouquinho grande porque quer diminuir, não. 12, pronto. Portas, beleza, portas eu preciso. Aí eu tenho que, o que mais? Embreagem, tipo de embreagem, não entendo muito de carro, não. Não. Volante, qual o volante? Também não preciso. Qual é o acelerador? Não. Banco também não muda, se é de couro, se é não sei o quê. Se for uma coisa, não precisa. Aro, também não. Suspensão, também não. Se é um paredão, também não. Entendeu? A gente precisa de informações Lado necessárias do carro. Ó. Carro é bom quando for comprar, alugar um carro. A Mirella é rica, vai junto com a Vivi, vai viajar. Ela, a Vivi e a Emily. Ela precisa. Ah, tá, era para ter dito que mudava. Isso, a Mirella vai lá. Ela quer saber, porque a Vivian, ela quer dirigir um carro vermelho. Então, é necessário ter informação da cor? É necessário, certo? Aí, por exemplo, quantos lugares? Preciso saber a quantidade de lugares, porque dependendo do carro, tem 2 lugares, tem 4 lugares, né? Então, eu posso botar aqui, que é lugares banco, né? Eu preciso saber. Eu também preciso ter aqui no meu carro, preciso ter uma identificação, né? Preciso ter o tipo de vidro? Preciso. Saber aqui fumê, né? Se ele possui fumê, se ele não possui. Eu preciso da placa, então eu coloco aqui a placa do meu carro, né? Preciso colocar aqui um códigozinho para ele, deixa eu pegar mais aqui. Eu preciso colocar aqui um código do meu carro. Eu preciso colocar o chassi dele, certo? O que é chassi? Chassi é uma numeração que identifica que teu carro não é roubado. Assim, é uma marcação que tem nas peças do teu carro, certo? Com uma inscrição, como se fosse um código da peça. Aí tu verifica, por exemplo, se o motor não foi trocado, se a carenagem não foi. É um númerozinho. É como se Sim. fosse a placa do modem. Beleza? Então, quando vocês forem criar, basicamente é isso aqui. É, porque tá raspado é que foi roubado. Basicamente é isso aqui. Você tem que pensar o que eu quero guardar. Nem tudo isso aqui, tá, pessoal, vai ser mostrado para o usuário. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o Kaique vai viajar com a Stephanie lá para Jericoacoara. Ele não precisa, como ele é um usuário, ele não precisa saber qual é o chassi, tá? É claro que quando eu quiser guardar essa informação, eu preciso ter essa informação. Até para a Emily lá, que é dona lá da empresa de locação de veículos, ela saber que o Pedro
né, como o Jairo disse, ele não riscou o chassi e trocou umas peças lá do carro. Mas para o nível do usuário, ele não precisa saber qual é o chassi, ok? E precisa saber o quê? Qual é a cor, quantidade de portas, se tem 2 ou 4 portas o carro, se tem 4 ou 2 lugares, ou 5 ou 6, né? Precisa saber o nível de fumê, porque ele pode verificar isso. Qual é a placa do carro, ele tem que saber, né? Qual é o código para registrar o veículo. Então, quando vocês forem criar uma entidade, vocês têm que pensar qual é a entidade e que vai ficar aqui, certo? Eu tenho que ter essas informações. Beleza? A marca do carro, a marca. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar antes. Ok. A nível conceitual, quilômetros, gasolina, o tanque. A nível conceitual, eu coloco só é só um desenho, é só um conceito. Depois eu vou especificar, né? Quando eu for fazer um modelo lógico, aí eu vou dizer qual é o tipo da marca, né? Se vai estar fazendo, qual é o tipo da cor, qual é o tipo do código, se é multivalor, desculpa, se é caractere, se é lógico. Por exemplo, fumê, eu não preciso botar, eu posso dizer que se o carro tem fumê ou não, posso botar que é de um tipo booleano, que é um tipo lógico. Verdadeiro se tiver e falso se não tiver. Aqui eu não preciso colocar isso nesse momento. Deu para entender? Sim. Ok? Pessoas, na próxima, a gente vai estar começando já a fazer uns desenhozinhos, né? Eu vou passar uma atividade, mas a gente vai verificar esse tipo de desenho. E eu vou disponibilizar para vocês um software que vocês possam instalar no computador ou no celular para a gente poder trabalhar, tá bom? É claro que, professor, meu celular não tem espaço, né? Meu celular já está lotado. Então, você vai estar fazendo no caderno. Notem que não é difícil estar fazendo no caderno. Se alguém não tiver caderno, tiver precisando de caderno, aí a gente verifica disponibilizar para vocês tirarem um caderno lá na escola, tá bom?